Quando você não dá limites, o seu corpo vai dar por você. Bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje eu vou fazer o Maquia e Fala e nós vamos falar sobre limites, tá bom? Eu vou sair, então já aproveitei para poder maquiar, já arrumei meu cabelo, né? E agora eu vou fazer o Maquia e Fala de hoje. Vou começar usando o protetor solar. Vamos falar sobre limites, né, gente? É algo que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer, é justamente dar limites. E a falta de dar limites, isso prejudica tantas relações, tanta a gente também como pessoa. A gente fica muito prejudicado quando a gente não dá limites, né? Quando a gente deixa as coisas fluírem, fica se tornando muito permissível, com medo das consequências. Às vezes a gente só quer evitar conflitos. E aí, esse evitar conflitos, muitas vezes, né? Deixa eu ir falando, que coisa daqui. Muitas vezes vai trazer um prejuízo muito grande pra gente. Por quê? Porque a gente só quer evitar conflitos, mas a gente, ao evitar conflito, a gente também evita se posicionar, né? E quando a gente evita se posicionar, a gente acaba se posicionando, mas não a favor da gente, não a favor de respeitando os nossos limites, respeitando os nossos sentimentos, respeitando o nosso coração, mas fazendo o que o outro quer, né? E que muitas vezes aquilo não está agradando a gente. E quando a gente fala de, se você não dá limite, o seu corpo vai dar para você, isso é em todos os sentidos, em tudo. Não somente, estou procurando a base, não somente, né, no sentido, achei a que eu quero. Tinha essas duas, mas eu quero a da Mary Kay. Então, é porque, gente, tudo que eu tenho de maquiagem está aqui. Então, quando a gente não dá limites, o que acontece? As coisas vão fluindo, vai confortável para o outro, ou para a gente em algum momento, por exemplo, quando a gente decide não se cuidar, né? A gente está tomando uma decisão pelo conforto. E sempre quando a gente decide pelo conforto, esse conforto não vai gerar em nós, muitas vezes, bons resultados. Porque o desconforto faz a gente melhorar, faz a gente se movimentar, não é isso? E às vezes a gente quer o quê? As coisas mais confortáveis. Porém, quando a gente quer as coisas mais confortáveis, a gente abre mão de crescimento, porque as outras coisas envolvem crescimento. Então, vou usar essa base da Mary Kay, tá? E aí, as outras coisas envolvem crescimento, né? A dor faz a gente crescer. E muitas vezes a gente não coloca limites de fazer a nossa própria vontade, né? Principalmente assim, não, a gente não quer malhar, né? O que é melhor pra gente é a gente malhar ou a gente pegar um balde de pipoca e ficar assistindo filme? Claro, e esse balde de pipoca tem seu lugar, viu? Diga-se de passagem, ele tem seu lugar, ele tem seu momento, mas a gente não dá para ficar sem fazer algo pela gente, pela nossa saúde, porque o que vai acontecer? A saúde vai cobrar em algum momento, né? E aí vai vir o sedentarismo, aquelas gordurinhas indesejadas. Eu falo isso porque aconteceu comigo, então tudo que eu tô falando aqui é algo real, porque aconteceu comigo. Então aquelas gordurinhas indesejadas, essas coisas, isso tudo vai mexendo na autoestima, e aí seu corpo tá dizendo o quê? Bora, já chegou no limite. Porque você não impôs o limite. O que é oba-oba, o que é conforto para mim, e o que também eu preciso pegar como responsabilidade. Então, tipo, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo é um limite que a gente precisa dar às nossas próprias vontades, né? De querer fazer somente aquilo que a gente quer. E aí, o que acontece? A gente não dá e a gente fica com aquela gordura, né? Com aquela gordura localizada que traz um desconforto, que começa a fazer a gente não querer sair, não querer estar em ambientes que vai estar determinadas pessoas, que você não se sente bem, porque as pessoas vão falar, nossa, como ela engordou, nossa, como ela está isso. Então, quando a gente não bota limites para nossas próprias vontades, nosso corpo acaba gritando em algum momento. E talvez você também esteja nessa situação. Eu me sinto nessa situação. Tudo bem, eu sei que eu não engordei muito, mas para o que eu me sinto confortável, está me incomodando. Né? Eu já teve lugares que eu já pensei, é desconforto, me senti desconfortável, não quero ir, eu não estou me sentindo bem. Imagine a gente deixar de ir em lugares que eu amava e viu, inclusive, amava ir. Eu disse, não, na hora que eu me dei conta disso, eu disse, não, eu preciso mudar essa realidade. E eu estou disposta a mudar. E outras coisas, às vezes a gente também não dá limite, é importante a gente, na hora que a gente volta a coisa aqui, descer pro pescoço para a gente não ficar parecendo que está de máscara. Deixa eu botar o cabelo para trás. Então, o que acontece? A gente também precisa colocar limite no nosso emocional, porque às vezes a gente se permite que as outras pessoas façam tanta coisa com a gente, né? E a gente, só para evitar conflito, fica deixando, e isso vai prejudicando a gente de uma forma tão grande, que chega uma hora que seu corpo diz assim, eu não aguento mais. Se ponha o respeito, se coloque no seu lugar e tome a posição, tome o rumo dessa situação.
Então, eu sinto que eu também cheguei a me permitir viver algumas coisas para não gerar conflito. E o meu corpo hoje, ou vai gerar conflito, ou porque eu não queria enfrentar determinados tipos de situações, né? E aí eu disse, não, vamos contar que vai mudar. E a gente bota muitas vezes a responsabilidade da mudança no outro, contando que o outro vai mudar. Desde quando a responsabilidade é nossa sobre o que nos atinge, né? Então a gente tem que se respeitar. E às vezes no percurso de ter medo de enfrentar, não é medo de enfrentar, é não querer se desgastar, porque sabe que enfrentar uma determinada situação desconfortável vai gerar um movimento muito grande que às vezes a gente não está disposto àquele movimento, né? E aí, vou usar esse pó aqui para selar. E aí, o que é que acontece? A gente acaba empurrando com a barriga, né? Eu tenho uma expressão que eu uso com minha amiga, que a gente chuta a pedra, mas só que quando a gente chuta a pedra, ela vai rolando, mas ela vai parar em algum lugar. E aí, quando a gente chega lá, ela encontra a gente lá na frente. Ou seja, a gente só fica empurrando o problema sem resolver, mas só que esse problema você vai encontrar lá na frente, porque você não resolveu. Então, problemas que a gente não resolve, a gente encontra lá na frente. E é por isso que a gente precisa parar de ficar empurrando, né, essa pedra lá para frente. A gente precisa, meu povo, porque é uma questão de autocuidado. Então, às vezes a gente também abandona sonhos, porque os sonhos, às vezes, ele precisa de um esforço maior, de um desconforto, de andar uma segunda milha, de fazer, né? Eu gostaria de estar nesse oba-oba agora, que nem que seja o oba-oba, seja sentar e fazer nada, só ficar olhando para o céu e descansar. E às vezes, para você conseguir um sonho que você quer, você vai precisar andar uma segunda milha. E às vezes você não quer, eu não quero. Né? A gente só quer, já que já veio da luta de trabalho e tal, porque normalmente nossos sonhos, né? Às vezes ele vai para além do nosso trabalho, a gente quer conquistar alguma coisa, e aí a gente não tem coragem de chegar, sentar e dizer, não, vamos lá, eu vou enfrentar isso aqui, esse desconforto em prol dos nossos sonhos. Mas aí quando a gente vai abandonando, galera, o sonho, ele vai gritando cada vez mais, ainda mais quando a gente sente que aquilo vai dar certo, sabe? A gente tem a certeza que aqueles sonhos vão dar certo, e aí você tem a certeza, sabe? Que às vezes nada ao redor está dizendo aquilo, mas você tem aquela certeza que você precisa seguir naquele rumo. Pois é, e às vezes o que acontece? A gente não faz isso, né? Às vezes a gente não faz isso, a gente deixa nossos sonhos passar porque a gente não quer ir pro desconforto de andar, de andar a segunda milha. E aí a gente vai protelando os nossos sonhos. E isso vai trazendo uma frustração também dentro da gente, né? Uma frustração. Tudo isso que eu estou falando, eu já passei por isso. É por isso que eu estou falando, né? Porque eu já sei exatamente, eu experimentei essas coisas. Mas agora eu decidi mudar, gente. Eu decidi que eu não vou continuar dessa mesma forma, que eu não vou continuar aceitando determinados tipos de coisas. Olha, chega um momento que a nossa vida, que a gente chega, o corpo grita, diz assim, olha, eu não aguento mais, você precisa tomar um rumo na sua vida. E eu decidi tomar um rumo na minha vida, graças a Deus. E eu vou desenvolver esse projeto, desenvolver esses sonhos que eu tenho, que é o meu canal, né? Tanto o outro canal que eu tenho, como esse aqui. Eu quero fazer esse canal crescer, eu quero fazer esse canal dar certo. E o meu corpo está gritando, dizendo assim, olha, é agora, você tem que tomar uma atitude, você vai deixar esse sonho do seu canal crescer, de você ter uma influência na internet, passar até quando, né? E eu não comecei hoje. Tem um pouquinho de tempo que eu comecei. Mas aí, tá precisando fazer a ponta disso aqui. Mas aí eu tenho deixado passar e meu corpo está dizendo assim, ó, parou. E eu tomei a decisão de fazer acontecer, né? De fazer acontecer. E aí eu gravei um vídeo, né? Vou deixar até ele linkado aqui, para vocês assistirem quando terminar esse, que eu falo justamente do medo de vencer. E é verdade, né? Às vezes é o medo de vencer, o medo do novo. A gente gosta muito de ficar no desconhecido. Ainda que esse desconhecido projete algo melhor, às vezes a gente tem medo. E quando chegar lá? Gente, quando chegar lá, acontece, vive quando chegar lá. Pelo amor de Deus, às vezes a gente erra. Justamente, eu tô aqui só pintando essa sobrancelha, e a gente erra justamente porque a gente quer pensar demais. A gente quer pensar demais. Eu quero uma coisa assim bem levezinha, sabe? E aí eu vou usar essa ai, gente, esqueci, essa sombra aqui, e de dedo mesmo. E aí a gente, por pensar demais, a gente acaba abrindo mão de sonhos que são importantes pra gente, tá? Então, eu disse, chega, não quero mais fazer isso, eu quero tomar um rumo na minha vida. Então, se você que está aí do outro lado, né, quer acompanhar a minha jornada de que eu vou mudar de vida, eu vou mostrar para vocês que eu vou mudar de vida, com fé em Jesus, com a graça de Deus, Pai, eu vou mudar de vida. Se você quer acompanhar esse processo, fica aqui, tá? Se inscreve no canal para que eu possa ir compartilhando com vocês. Então, vou fazer um projeto de alguns dias
para poder começar a sair desse processo de só sonho, procrastinação e ir para ação. Só a gente estar gravando esse vídeo aqui para vocês é uma prova viva de que, não aceito mais. Gente, eu gosto muito dessa ação, que é bem levezinha. Não aceito mais continuar na mesma situação. E eu espero que isso balance você aí também, tá? Que você não queira mais continuar na mesma... Esse aqui, já está no final. Que você também não queira continuar na mesma situação de ficar, né, protelando os seus sonhos. Bora pra cima, pra cima. E eu vou compartilhar no próximo vídeo, né, o processo que eu vou fazer, que também vai te ajudar pra gente poder se movimentar e sair dessa inércia, tá? Desse negócio de ficar parado, só projetando, só sonhando que poderia e não correndo atrás. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu estou fazendo, né? Porque eu já comecei. Mostrar pra vocês como é que eu estou fazendo para mudar isso, tá? Para mudar. Então, fica aqui comigo até o próximo vídeo, né? Que eu vou estar compartilhando isso. E aqui é um espaço de a gente refletir sobre as coisas da vida, tá bom? É um espaço. Agora eu vou terminar o resto da maquiagem e vou mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Então fica aqui. Não desista dos seus sonhos, não, tá? Porque você nasceu para vencer. E Deus tem planos lindos para a sua vida, para a sua, para a minha. E a gente não pode deixar que a procrastinação tire isso da gente, tá bom? Então fica aqui comigo, vamos crescer junto? Você conta aí, mostra aí, diga aí para mim o que você está perdendo de usufruir porque você não está dando limite. Porque você está simplesmente sem limite. O que você deixou de usufruir, que você sabe que já poderia estar em outra realidade, mas que você não está porque você não deu limite às suas próprias vontades, ou não deu limite aos outros, ou não deu limite, né, para o que você... para as outras coisas, porque às vezes a gente até começa a desenvolver um projeto, mas aí vem as outras demandas de outras pessoas e às vezes a gente dá mais importância às coisas das outras pessoas do que aos nossos próprios sonhos. Então eu vou gravar depois. Por exemplo, hoje eu tinha projetado gravar e aí teve uma demanda que apareceu e que eu teria que sair, né, e não gravar e estar em outra situação. Aí eu disse não, apesar que eu queria muito ir. Aí eu disse não, eu preciso levar a sério o meu sonho. Eu preciso dizer não para algumas coisas. E às vezes é preciso, sabe? Às vezes é preciso a gente dizer não. É isso que a gente precisa dizer não, 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 não. Porque a gente não pode dizer sim para tudo não. Para a gente conquistar algumas coisas, a gente precisa dizer não. Vou colocar esse blush aqui agora. A gente precisa dizer não para outras coisas. E aí eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. Que eu consegui dizer não. Gente, a maquiagem é bem leve, viu? É bem leve. Ixi, meu Deus. Ficou demais, eu fui conversando, misericórdia, vou tentar espalhar. E aí, às vezes a gente fica dizendo sim para todos os projetos dos outros, e os nossos projetos a gente fica deixando para depois. Não, não é isso não, acabou isso na minha vida, em nome de Jesus. Não é que eu quero ser egoísta, não. Eu quero deixar de não priorizar aquilo que é importante, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então que você também, a partir de hoje, tome essa decisão de não deixar de priorizar os projetos que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que vai dar certo, que vai ser lindo. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Se inscreve aí no canal, tá bom? Para que vocês possam estar acompanhando esse processo e crescendo também junto comigo, né? Que eu vou trazer também diversas coisas que vai ajudar vocês. Esse aqui, esse batom, foi minha amiga que deu, é da Una, da Natura. Só que ele é muito forte. Aí eu passo um pouco e espalho com o dedo, senão vai ficar horrível. E aí, para dar o toque final, que eu gosto, eu venho com, isso aqui acho que é da Boticário, essa hidratação profunda de lábios aqui. Não, da Eudora, gente, da Eudora. É a máscara labial da Eudora. Ela é noturna, mas eu uso ela de dia. Eu acho que ela dá um toque tão perfeito. Perfeito. Deixa singela. Não, eu gosto muito. Então é isso, tá? Make pronta. Fiz aqui a make em tempo real com vocês. Nem travei o vídeo, né? Nem pausei o vídeo. Pois é, essa é a minha make. Gostaram? Agora eu quero que você também fique aqui comigo, tá bom? Não desiste de mim, não. Vamos crescer juntas. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.